Se você sabe o que tem que fazer, por que você não faz? Até vou dar aqui uns segundinhos de silêncio pra gente pensar sobre essa pergunta, porque todas as vezes que eu ouvi ou que eu me fiz essa pergunta, né, é uma grande interrogação. Por que se a gente sabe, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? Pois então, se a gente sabe que a gente precisa dormir mais cedo, né, porque a gente sabe que no outro dia tem que acordar cedo para render melhor, por que a gente não dorme? Se a gente sabe que a gente precisa se exercitar, nosso corpo fica bem com aquilo, a gente já viu que fica bem, mas por que a gente não faz? Enfim, tem muitas coisas que a gente sabe que é bom, que a gente sabe que é bom pra gente, mas a gente não faz. Então, saber que é bom, o conhecimento, né? Quantas vezes a gente já foi pesquisar sobre os benefícios daquilo, né? Então a gente sabe realmente que aquilo é bom. E outra também, muitas vezes a gente até faz, começa a fazer aquilo, se empolga, né? Aquela motivação toda, só que a gente não leva adiante, a gente para. E aí dá todo aquele desânimo, né? De recomeçar novamente. Então, o que fica claro é isso. Saber que é bom não quer dizer que a gente vai fazer aquilo, né? Ou pior, manter, sustentar aquele hábito, aquele comportamento. E é aí que entra uma habilidade que pouca gente treina, que é a força da mente. A gente não treina a nossa mente, é um músculo. Na verdade, a gente treina, a gente está sempre treinando a nossa mente. Ou para ela ser fraca, desistir, não ter disciplina, ou fortalecer, né? É como se fosse ir na academia mesmo, fortalecer a mente. E ter uma mente forte não quer dizer que a gente não vai sentir preguiça, que a gente não vai ter desânimo, que a gente não vai ter medo, não quer dizer isso. Só que essa mente, ela não deixa, entendeu? Essas emoções dominarem. Porque ela sabe onde vai levar, ela já entendeu. Esse medo, essa dúvida, essa procrastinação, eu já sei onde vai me levar. Ela já compreendeu. E aí, sabe aquela expressão mente forte, corpo forte? Porque é a mente que vai sustentar aquela escolha que você fez quando aquela motivação desapareceu. Então, a motivação ela é passageira, mas uma mente que você, né, a construir uma mentalidade forte, ela sustenta. Então, você consegue sustentar os hábitos, né? Você consegue construir a vida que você quer. Por isso que é tão importante a gente entender, né, toda essa engrenagem, todos os nossos mecanismos, nosso cérebro. Bom, dito isso, eu vim trazer aqui o que eu fiz, né? O que foi bom pra mim, porque tem muita literatura, né? Tem muita coisa aí sobre mindset, mentalidade, né? Então tem muito material, mas o que funcionou pra mim, que eu percebi que foi uma mudança drástica até, foi quando eu comecei a entender todo esse processo, eu comecei a selecionar as coisas que eu consumo, né? Então, não é só o nosso corpo que consome os alimentos, por exemplo. A nossa mente está sempre consumindo também informações. Então, aí que eu entendi. Eu falei, caramba, então eu preciso mudar, eu preciso selecionar tudo isso daqui, eu preciso cortar muita coisa. Então, de repente, os ambientes que você tá, as pessoas que só reclamam, que se vitimizam, aquela mentalidade, sabe? Aquela coisa... E aí eu comecei a cortar lugares, coisas que eu consumo na internet, meus estudos, né? Comecei a estudar mais sobre esse assunto, porque aí eu tô
né, absorvendo tudo aquilo, nossa mente está absorvendo tudo aquilo, né? Então, filmes, eu comecei a cortar muita coisa e incluir as coisas que eu quero. Eu quero uma mentalidade forte, então, eu vou ver isso daqui, eu vou acompanhar essas pessoas, né? Eu quero ter uma mentalidade assim, eu quero ser assim como essa pessoa. Então eu comecei a fazer isso, e isso deu uma diferença gigantesca na minha vida. Foi aí que eu realmente entendi. Realmente isso tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a gente escolher, selecionar o que entra, né? É a cereja do bolo. Bom, e aí para fechar aqui esse vídeo, duas palavras que eu posso trazer que realmente fez uma transformação na minha mentalidade. Escolher as coisas que eu quero, né? Escolher o que eu absorvo, o que eu consumo e sustentar. Eu quero isso? Tá, então o que eu preciso fazer todos os dias? Então fui criando rituais, uma rotina para que eu pudesse sustentar aquilo que eu escolhi, que eu quero. Eu quero isso para minha vida? Tá, o que eu preciso fazer para sustentar? Porque senão você decide, você tem a motivação, mas depois você abandona. Então, e se você sentir desânimo, né, dar aquela escorregada que vai acontecer muitas vezes, volta, né? Deu aquela parada, aquela escorregada, respira e volta, porque você está construindo, né? Você está fortalecendo a sua mente. Então isso faz parte. E aí você lembra que uma mente forte não é aquela que não sente vontade de desistir, que não sente preguiça, é aquela que não deixa essas emoções decidirem por ela.